Para mim é fácil falar sobre espiritualidade, não porque eu seja mais espiritual do que qualquer pessoa, pelo contrário, eu tenho meus desafios, mas é porque, na verdade, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Desde os meus primeiros momentos, as minhas primeiras lembranças foi de estar na igreja, e talvez você não tenha tido esse privilégio, mas, de fato, para mim, isso fez toda a diferença. Desde o começo eu aprendi como que a gente deve viver na igreja, como que uma criança se comporta na igreja. E eu cresci numa igreja que tinha muitos diáconos, né? E você imagine, os diáconos são aqueles na igreja responsáveis por algumas atuações específicas, mas na minha igreja eles tinham algumas mais, como puxar orelhas, né? Então eu cresci com puxões de orelha daqui, puxões de orelha de lá, e eu tive que entender o que se esperavam de mim, o que se esperava de mim, o que as pessoas queriam que o Davizinho fizesse, como que deveria ser meu comportamento na igreja. E tinha um agravante, as pessoas me conheciam como o Davizinho, o neto da dona Arlete, da irmã Arlete, a ex-freira. Olha só, o Davizinho era o filho do Osés e da Verinha, os mudinhos da igreja. Pois é, foi assim a minha vida, né? E então eu tive que me desenvolver nesse ambiente, até que tempo depois eu fui morar com os meus avós paternos, e aí eu tive que aprender a viver de uma outra forma. Eu tive que aprender agora a viver sendo o neto do seu Josias, do pastor Josias e da dona Noemi. E aonde eu ia, o pessoal falava: lá o neto do pastor, né? E você imagina o que eu devia estar fazendo para eles falarem isso. O neto do pastor. E era assim na escola, era assim na rua, na vizinhança. Obrigado, querido. Era assim em todo o lugar, né? Havia uma expectativa a meu respeito. Até que depois eu me mudei para Niterói, já era mais adolescente, mas a pressão continuou. Havia, sem dúvida alguma, algo que as pessoas esperavam quando olhavam para mim, porque eu era o sobrinho do pastor Nilson Godoy. Então, na escola, na vizinhança, no futebol, na igreja, olha, as pessoas olhavam e queriam ver ali o sobrinho do pastor. Pois é, já deu para você entender que eu tive uma vida um pouco cercada de expectativas. Eu sabia o que as pessoas queriam de mim. O que se espera de um crente? O que se espera de um crente no futebol? O que se espera de um crente em vários momentos da sua vida? Só que tem um detalhe, irmãos. Assim como na minha vida, na sua também, nem sempre as pessoas estão olhando para a gente. E nem sempre a gente tem essa expectativa para atender nos outros. Nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que nos conhecem. Então você percebe que é fácil, muito fácil, a gente se fragmentar, a gente se dividir, a gente adotar estilos de vida para atender o ambiente onde a gente está. Você entendeu o que eu estou falando? É muito fácil, porque uma hora eu estou na escola, mas outra hora eu estou no futebol, uma hora eu estou na roda de amigos, outra hora eu estou na internet sozinho. E é muito simples, fácil, a gente consegue dissimular, a gente consegue adotar um personagem para cada um desses ambientes e viver dessa forma. E aí você consegue, com um pouquinho de sinceridade, admitir que essa é uma realidade que pode estar presente na minha, na sua vida. É algo que nós podemos viver, porque a gente precisa da comunhão, da comunidade. Eu e você precisamos estar conectados em algum grupo, e é por isso que a gente faz tanta questão de estar atuante na igreja, estar atuante na escola, estar atuante com os amigos. A gente faz questão de estar atuante nas redes sociais, com a galera do cursinho.
Sim, com o pessoal do trabalho, porque aquele ambiente dá para a gente significado, aquele ambiente faz a gente se sentir importante, faz a gente se sentir parte de algo maior, e a gente investe a nossa vida nisso, a gente participa disso. E acontece que com o passar do tempo a gente vai fazendo algumas concessões, a gente vai vivendo do jeito que dá em cada um desses ambientes, ainda que seja exigido da gente coisas diferentes em cada um desses lugares. A gente começa a viver de um jeito aqui, viver de um jeito lá, e daqui a pouco a gente tem que equilibrar tudo ao mesmo tempo. Sabe o malabarista que fica jogando um monte de peças, um monte de bolinhas para o ar e tem que equilibrar aquilo ali? Os pratos ficam girando aqui, 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 ele tem que manter tudo. Assim somos nós, porque a gente vai se equilibrando em vários contextos da nossa vida. Mas de vez em quando, essa confusão na nossa mente faz o quê? De vez em quando o Davi do futebol aparece na igreja. De vez em quando, o Davi da família aparece no trabalho. A gente se confunde com os personagens que a gente assume na vida. E aí o quebra-cabeça está formado. Muitas vezes a nossa vida é definida assim. A gente tem uma caixa para cada área da nossa vida, uma caixinha para cada dia da semana. A gente tem a caixinha do domingo, a caixinha da segunda, da terça, da quarta, e a nossa vida vai se desenvolvendo assim. Só que dificilmente a gente abre a caixinha do domingo na segunda ou na terça-feira. Dificilmente a gente vive a experiência do domingo em outros dias da semana, e a coisa não se conecta. A gente fica se sentindo assim um pouco esquisito. E você percebe como é que isso impede você e eu de crescer? Você percebe como isso dificulta da gente desenvolver a nossa vida numa direção, integrando todas as áreas onde a gente está envolvido? A gente não consegue perceber como que o que eu vivo no trabalho pode contribuir para minha família. A gente não consegue entender como aquilo que a gente aprende na igreja pode contribuir no trabalho, ou no jogo do futebol, ou na nossa amizade, por aí, ou quem sabe até mesmo dentro do contexto dos nossos estudos, da nossa escola, faculdade. A gente não sabe como uma coisa se encaixa com a outra. A gente se sente esquisito, e pior, a gente se gasta, a gente fica muito cansado, porque são muitas caixinhas para administrar. Você tem que acessar um perfil uma hora, em outra hora você acessa outro perfil, e daqui a pouco você está num lugar onde você não esperava, chega alguém que é da igreja e você já lança a carta mágica: paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Finge que está tudo certo, está tudo bem, que você é a pessoa mais espiritual. Você abriu a caixinha do domingo rapidinho, mas daqui a pouco fecha e a vida segue em frente. Veja como isso impede também a nossa saúde, não só o desenvolvimento, mas também a nossa saúde. Pense sobre isso. A gente adoece porque gasta muita energia. Aí você não entende por que você se sente cansado, por que está esgotado, a causa da fadiga e até mesmo do seu esgotamento. Não tenho vontade de ir na igreja, estou sem vontade disso, naquilo. É exatamente porque a gente gasta muita energia para manter esse estilo de vida maluco, sendo de um jeito em cada lugar, sendo pressionado por aquilo que está ao nosso redor. E qual é a pergunta que a gente precisa fazer? Quem eu sou? Existe alguma maneira de eu e você, de nós, unirmos todas as pecinhas da nossa vida
juntar quem você é no trabalho com a pessoa que você é em casa. Existe uma maneira de juntar a pessoa que você é na rede social com a pessoa que você é na igreja. Existe uma forma de você ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Como que eu consigo me tornar uma pessoa inteira, juntando todos os meus pedaços? E a resposta, sem dúvida alguma, está na Bíblia, na palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, você pode abrir Romanos capítulo 12 enquanto eu estou falando, porque essa é uma carta muito, muito especial. Essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E ele escreve essa carta para uma igreja que ele não conhecia. Ele escreve essa carta para uma igreja que ele nunca tinha ido visitado, ele só tinha ouvido falar nessa igreja. E ele tinha o plano de ir até Roma, para de lá ir até a Espanha pregar. Ele queria fazer uma ponte na Europa e chegar até a Espanha para pregar o Evangelho. Então ele escreve a carta para a igreja aos romanos. E essa carta é uma das mais completas sobre o Evangelho. E você vê que ele escreve capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, no 12, ele chega a um ponto fundamental. Depois de 20 páginas de teoria, falando sobre o que é a espiritualidade, o que é salvação, justificação, o que significa na verdade a lei, e o que Jesus resolve na cruz, o problema do nosso pecado. Romanos 8, ele vai falar da vitória que nós temos em Cristo. Mas agora ele lança um desafio para as pessoas, e esse desafio é o que a gente vai ler aqui agora. Romanos capítulo 12, vamos ler juntos? Vamos lá? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, e esse é o culto racional de vocês. Depois de 20 páginas aproximadamente, o apóstolo Paulo chega a essa conclusão. Só que quando a gente lê a Bíblia, a impressão que a gente tem é que as pessoas antigamente eram diferentes da gente. A gente fala assim, não, era fácil para o povo antigamente. Hoje em dia está muito pior, hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia as pessoas não querem tanto saber de Deus, hoje em dia as pessoas estão mais desconectadas do que é espiritual. Talvez sim, mas a verdade é que nós, como seres humanos, continuamos com as mesmas necessidades. A gente continua com os mesmos problemas na família, no trabalho, na sociedade, enfim, não era mais fácil para eles do que é para nós. E quando ele escreve essa carta, ele está dizendo para o povo: olha, eu rogo a vocês pelo amor, pela misericórdia de Deus. 20 páginas de teoria, para quando você chegar nessa parte, você dizer, pelo amor de Deus. Eu acho que o apóstolo Paulo tinha um problema sério para resolver aqui, porque todos nós estamos cheios de teoria. Todos nós sabemos o que significa amar, todos nós sabemos o que é ser salvo, nós sabemos o que significa viver na igreja, a gente sabe o que as pessoas esperam de nós, mas o desafio para a gente é o mesmo que o apóstolo Paulo está lançando para aquela igreja. Está na hora de colocar em prática. Como que a gente junta todos os quebra-cabeças, ou todas as peças do quebra-cabeça da nossa vida? É como se toda a explicação que o apóstolo Paulo estava dando antes não tivesse sentido algum sem essa parte que ele começou a falar agora. E é assim a nossa vida cristã. Toda a nossa vida cristã, toda a teoria, todas as aulas na escola bíblica, tudo aquilo que a gente vive aprendendo, sermão após sermão, domingo após domingo, não significa nada se ficar apenas a teoria, se a gente não colocar em prática.
se a gente não for desafiado um pouquinho para colocar isso aqui em ação, queridos, não funciona. É a instrução máxima, é o pênalti no final do campeonato, é agora, a hora da decisão, é quando você decide. E o apóstolo Paulo diz: qual é essa decisão importante? Apresente o vosso corpo. Ei, você está aí? Apresente o vosso corpo. A maneira que nós temos de unir todas as áreas da nossa vida é apresentar o nosso corpo. Pense sobre isso aí. Pense no que significa você apresentar o seu corpo. Pense no que significa você colocar à disposição de Deus. E entenda como isso é uma forma de unir os seus sentimentos, as suas emoções, seus desejos, os seus sonhos, seus relacionamentos. É uma entrega. É algo que você coloca nas mãos de Deus. É um iFood sobrenatural, irmão. Você vai lá na porta do céu, entrega para Deus. O que é, meu filho? Deus, é aqui o meu corpo. É o meu corpo. Deus, eu tenho uma entrega para você. É a minha vida, é o meu corpo. Não é o coração, não é a emoção, não é o pensamento, é o corpo. Sim, esse mesmo corpo que você está aqui, que você trouxe para o culto, esse mesmo corpo que você fez sentar nessa cadeira, que você está aí agora ouvindo, é o mesmo corpo do futebol, é o mesmo corpo do trabalho. Esse corpo aqui, ó, é o corpo que cansa, é o corpo que sente fome, é o corpo que machuca muitas das vezes, é o corpo que você traz para cultuar a Deus em comunhão com os irmãos. É isso que pode de fato ser entregue ao Senhor. A gente faz muitas atividades, sabe? Muitas atividades. Você faz muitas coisas no seu dia a dia, você faz muitas coisas no trabalho, na escola ou em casa, não importa, mas só há um corpo para tudo que você faz, não é verdade? Só um corpo, você só tem um corpo. Você pode ter 2 sentimentos, você pode ter 2 pensamentos, mas corpo você só tem um. E é isso que Deus está pedindo de você: entregue o seu corpo, dedique a sua vida, coloca nas mãos do Senhor. Ei, você veio aí? Você está aí? Às vezes a gente pode estar com o pensamento longe, o corpo está aqui, mas a gente fala, a cabeça está aqui, mas o pensamento está longe. Ei, você veio? Pois é, já que você veio, né, Toninho? Já que você veio, entregue o seu corpo para Deus, dedique tudo a Ele. Diga ao seu coração: ei, esse corpo já foi entregue, esse corpo já foi dedicado, já foi consagrado. Você precisa decidir e dizer: eu abri mão desse corpo para que outra pessoa o governe, e essa pessoa tem um nome acima de todo nome, o nome dessa pessoa é Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, isso não é fácil, é sacrifício. Isso não é um empréstimo, isso é uma entrega. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agora? Agora é hora de desafiar a nossa teoria. Agora é hora da gente juntar todas as peças da nossa vida. Você chegou agora no capítulo 12 de Romanos. Você está comigo aí, amém? Beleza. E agora o que a gente vai fazer? Depois que nós já demos vários passos na vida cristã, agora a gente tem que decidir. Agora é hora de você tomar essa decisão, que é a mais importante da sua vida: apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus.
Pense um pouco na sua segunda-feira. Pense nas atividades que você faz. Na terça-feira, coloca aí na sua mente. E a quarta-feira? Agora que a gente está aqui. Quinta, sexta, sábado. E o domingo? Pense em tantos dias da semana, quantos compromissos. Agora, você. Pense nos personagens que você é em cada dia. Será que você está atuando de forma diferente em cada um desses dias? Será que o eu da escola é diferente do eu que está em casa? Será que o eu do trabalho é diferente do eu que está na igreja? Será que a gente se quebrou em vários pedaços? Quantos pedaços você se quebrou? Deus quer juntar tudo isso. Romanos é uma carta onde nós vemos esse clamor: ei, pelo amor de Deus. Está na hora de juntar essas peças. Está na hora de apresentar a sua vida como um sacrifício vivo, único e agradável a Deus. É aqui que a sua vida muda. É aqui que você vai tomar uma nova decisão e que essa decisão possa transformar tudo. Eu pergunto, você vai viver em caixinhas para cada dia da semana, ou você vai viver inteiramente para Deus, se dedicando, se consagrando exclusivamente, dizendo: Deus, eu me entrego por completo, um corpo só, inteiro, sem reservas, eu me entrego. Hoje é a nossa oportunidade de fazer isso. Agora é a sua oportunidade de fazer isso. Você pensando sobre o que vai entregar para Deus. Você pode fechar os seus olhos alguns instantes para fazer essa oração junto comigo e dizer ao Senhor: Senhor, tudo que sou, tudo que tenho, eu entrego a Ti. Toda a minha vida eu dedico ao Senhor. Não quero mais viver quebrado, não quero mais viver em pedaços, não quero mais viver me dividindo em muitas e diferentes cenas e atos da minha vida. Eu quero ser um só e eu quero ser totalmente seu. Amém? Você fez sua oração? Amém? Essa é a vida dedicada a Deus. O mesmo corpo do trabalho na igreja, o mesmo corpo da escola, em casa e vice-versa. É assim, tudo unido, tudo junto, conectado e para Deus. E nós? Você já pensou como a nossa cidade seria diferente se todos os crentes vivessem assim? Você já pensou como a nossa cidade seria diferente se todos nós vivêssemos dessa maneira? Se nós fôssemos pessoas íntegras, inteiras, totalmente consagrada a Deus? Já pensou o impacto que isso ia causar nos seus negócios? Já pensou no impacto que isso ia causar na sua escola? Como seria diferente se você fosse a mesma pessoa, sem precisar se esconder, sem precisar fingir? É claro que alguns amigos não iam querer mais estar perto de você, porque eles iam olhar e falar assim: não, essa pessoa não é aquela que eu conheci. Mas você vai chegar à conclusão: não, eu sou uma pessoa só, e eu sou quem Deus quer que eu seja, e eu não preciso mais fingir por causa de A ou B. O impacto que a gente vai causar pode transformar a realidade. Como que seria a sua família se você fosse inteiro, completo? Como que seria a nossa igreja se todos nós, se cada crente entregasse o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vivesse totalmente para a Deus? Cada palavra, cada pensamento, a prioridade, a vontade, sempre colocando em primeiro lugar a vontade de Deus para a nossa vida.
Imagine como que seria diferente se todos nós realmente dedicássemos a nossa vida ao Senhor. Uma igreja inteira, ministérios inteiros, todos nós, dizendo para Deus: Deus, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu corpo, não mais dividido, não mais espalhado, mas eis-me aqui, totalmente entregue, totalmente consagrado a Ti. E eu convido você a fazer parte desse impacto. Eu desafio você, que fez essa oração comigo agora há poucos instantes, a viver totalmente para o Senhor, a dedicar a sua vida, consagrando, entregando, apresentando o seu corpo, as suas mãos, seus pés, seus lábios, seus ouvidos, seus olhos, dizendo: Senhor, está tudo em suas mãos, que tudo seja conduzido para o louvor da sua glória. Queridos, estou ansioso para ver o que será da nossa vida, o que será desta igreja e o que será do nosso bairro, da nossa cidade, quando cada um de nós colocar essa decisão em prática, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos ajude a viver essa espiritualidade, viver para o Senhor de verdade, com uma entrega completa. Que o Senhor possa nos unificar, possa juntar os nossos pedaços a partir de Jesus, porque Jesus foi partido, Ele foi moído, Ele foi quebrado por nós, e nós queremos agora, Deus, ser restaurados, reconstruídos em Cristo Jesus, tendo a nossa vida toda ela dedicada ao Senhor, para o louvor da sua glória. Faze-nos inteiros, faze-nos íntegros, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.